Olá, Igreja, graça e paz! Sejam muito bem-vindos a mais um culto da família. Agora fiquem atentos aos nossos recados. Você já tem salvo no seu celular o WhatsApp da nossa secretaria? Se ainda não, salve este número que está passando aí em sua tela, para que assim você possa receber todos os nossos conteúdos e tudo o que acontece aqui durante a semana. E às terças-feiras, às 20 horas, nós temos um poderoso culto de oração. Reserve esse tempo você e sua família para vir orar conosco. E às quintas-feiras, às 20 horas, nós temos o Culto da Fé. Ele acontece aqui na nave e ele é transmitido pelo nosso canal do YouTube. Simultaneamente, nós temos o Culto Teens, um culto especial para os nossos adolescentes. E o departamento infantil também funciona neste culto. Então, ao chegar em nossa igreja, direcione o seu pequeno para lá. Aos sábados, às 20 horas, nós temos o Culto Deeper, um culto preparado especialmente para os nossos jovens. Então, vem participar! E aos domingos, o culto da família agora acontece somente às 18 horas. E este culto também é transmitido ao vivo para você que ainda não pode participar presencialmente. E hoje nós retornamos com o Discipulado e Integração. No próximo domingo, às 9 horas, nós temos a matéria Fundamentos da Fé. E esse curso é para você que ainda não se batizou ou quer se membrar aqui em nossa igreja. Então vem participar com a gente! E as nossas crianças também têm culto especial para elas. O departamento infantil funciona no período dos nossos cultos, terça, quinta e aos domingos. Então traga o seu pequeno para que ele possa aprender a palavra na linguagem dele. E para você que tem bebê, nós temos uma sala separada para você trocar, amamentar ou fazer o seu bebê dormir. Caso precise, procure a equipe do diaconato. E nos dias 15 e 16 de abril, nós teremos uma programação especial para as nossas crianças. É a Conferência Kids. Ela acontecerá lá no sítio da igreja. Então fique atento às nossas mídias sociais, pois em breve disponibilizaremos maiores informações. E hoje é o segundo domingo do mês, é o dia de doar. Mas caso você não tenha trazido a sua doação, faça sua oferta para a equipe do Unidos em Amor ou procure a secretaria durante os horários comerciais, de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e das 14 às 20 horas. Participe dessa visão. Juntos, unidos em amor. E o Rema já começou, mas as matrículas continuam abertas. Então, ao final deste culto, procure o nosso estande para maiores informações. Faça essa escola que tem transformado famílias. Fique agora com este vídeo. Oi, eu sou a Jéssica, sou aqui de Bauru. Nós fizemos o Rema nós nos formamos no Rema em 2019. Eu sou Otávio, sou casado com a Jéssica. Nós fizemos o Rema junto, conhecemos o Rema em 2017 numa aula demonstrativa. O Rema, ele realmente mudou a nossa vida. Foi através dele que nós começamos a verdadeiramente viver a palavra, né? Exatamente. Nós sentimos a necessidade de fazer o Rema quando nós entendemos que a gente não sabia quem nós éramos em Cristo, nem o que nós podíamos e nem o que nós tínhamos através dessa verdade. Então, a necessidade de entender todos esses pilares foi o maior convite para participar do Rema. E a gente mal poderia imaginar que depois de alguns anos seria fundamental para a gente superar um dos maiores desafios da nossa vida. É verdade. E em 2020, no começo de 2020, eu já estava passando por uma situação, né, que eu já não saía mais de casa, vivi a obesidade, eu pesava 161 quilos. Naquela época eu já nem queria mais ir para a igreja, de vergonha, e eu sei que Deus ele tem muito mais. Foi através do Rema
que eu tive forças para poder continuar. E nesse começo de 2020, eu fui parar no hospital achando que estava infartando e no caminho do hospital eu lembrei da palavra e das aulas do Rema e eu fui declarando sobre a minha vida, a palavra de vida, né? Aquilo que eu aprendi no Rema, que sim, eu tinha saúde, sim, Deus ele curava. E aí eu fui declarando no caminho do hospital. Quando eu cheguei lá, o médico falou que eu não tinha nada e eu estava com o braço todo enformigado no caminho. E aí, através disso, depois de orações, né, o Otávio também aprendeu no Rema. Nós tivemos um desafio muito grande, né, nessa fase, porque não era mais apenas lutar em oração por algumas comorbidades que estavam surgindo através da obesidade, mas sim lutar por uma transformação de um todo, que é a doença, né, a obesidade. Então um dia a Jéssica chegou para mim e falou assim: eu não quero mais ouvir falar sobre emagrecimento, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero mais emagrecer, eu não quero mais nada. Naquele dia eu sabia que eu estava perdendo a minha esposa aos poucos, naquele dia eu sabia que a voz de Satanás já estava bem maior do que a voz do Espírito Santo sobre a minha casa. E eu aprendi sobre a autoridade que eu tinha e foi com essa autoridade. Em oração eu falei para Deus: Deus, eu não sei como você vai fazer, mas eu aprendi que o Senhor é capaz e quer fazer muito mais do que eu imagino. Então hoje eu coloco a minha casa, eu coloco a minha família, a minha esposa em oração. E daquele dia em diante, pessoas também começaram a orar. E Deus tocou no coração dela. Foi onde ela tomou a decisão de mudar de uma vez a sua vida e enfrentar essa doença agora com as armas certas, que é através do Espírito Santo, da oração e a fé, com a palavra que nós recebemos. E é verdade, e foi através das orações que eu tomei a decisão pela cirurgia bariátrica. E quando a gente fala em emagrecimento, o emagrecimento era pela minha saúde, pelas condições que eu estava, né, com aquele peso, tudo que eu tinha gerado, tudo que tinha sido gerado para o meu corpo. E aí eu não poderia nem, antes daquilo, eu não podia nem ouvir falar em bariátrica. E depois de orações, Deus colocou no meu coração e foi algo que eu falei: não, isso é para mim. Eu quero viver, Deus tem o melhor para minha vida e eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável para que eu pudesse, né, para que eu pudesse viver os planos de Deus para minha vida. E foi aí que eu fiz a cirurgia e hoje já tem 1 ano e 2 meses, né, mas o que eu pude ver e entender é o amor e o cuidado de Deus. Quando a gente toma a decisão, quando a gente fala: Deus, né, cuida da minha vida, o Senhor é o centro, o Senhor vai à frente da nossa vida, é quando Deus ele tem o lugar para poder agir, né? Quando você realmente dá um lugar para Ele ser o centro da sua vida. Impressionante o quanto o mundo e a rotina ela vem de uma forma avassaladora, mas sutil também. E a rotina foi nos engolindo, e a gente achava que sabia tudo da palavra, no sentido não escrita, mas eu já conheço Deus. Não, a gente não conhecia Deus, a gente ouvia falar de um Deus. Então quando nós chegamos até a igreja, eu não sabia nem se Moisés veio antes de Jesus ou Jesus veio antes dele. Então nós estávamos nesse ponto, e quando a palavra diz que a semente cai num solo em que não vai dar fruto, né, os pássaros vêm e levam. Então toda a palavra que a gente tinha ouvido a vida inteira da nossa família, uma família cristã, tinha levado embora. E o Rema veio e trouxe uma palavra sobre um solo, dessa vez fértil, uma palavra que no ponto certo deu o fruto correto e hoje a gente vive desse fruto dia a dia. Então eu falo que um curso em que nós fizemos por 2 anos é um curso em que hoje a gente colhe os frutos para o resto da nossa vida. E se fosse 5 e se fosse 10, com certeza eu faria, porque aqui é um pedacinho do que a gente vai viver de perto da eternidade. Rema, minha família, na palavra. E essa primeira matéria do Rema é Fundamentos da Fé, com Rafael Frota. Ela é aberta e gratuitamente para você conhecer mais sobre esta escola. Participe! Rema, minha família na palavra. E o Centro de Cura está de volta em Bauru. E se você já fez o Rema ou fez a matéria Cristo, aquele que cura, está apto a participar do treinamento com Rafael Frota, diretor nacional do Centro de Cura. Então, para maiores informações, procure a Secretaria do Rema.
Nos acompanhe em nossas mídias sociais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, Facebook, Twitter, podcast e no WhatsApp. E os nossos recados ficam por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Tchau!